Essa mensagem que eu vou falar agora aqui, de improviso, visa interpretar um pouco de como eu me sinto. Essa mensagem ela é referida para 3 pessoas, 3 brasileiros. Quero crer que sejam 3 patriotas, quero crer que sejam 3 nacionalistas. Pouco importa a ideologia deles, desde que sejam patriotas e nacionalistas. Lógico, nacionalismo é uma ideologia também, mas é muito mais que isso, ele é um sentimento, é quase um modo de vida, né? Essa mensagem é para os comandantes Moretti Bermudes, da Aeronáutica, Leal Ferreira, da Marinha, e Correia Pujol, do Exército. Comandantes, meu nome é Vinícius Guerreiro. Eu estou preocupado com uma situação que vem sendo recorrente nesse país. E eu faço votos que os órgãos de informação e contra-informação de dentro das 3 forças, assim como o ABIN, né, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional do General Heleno, todos esses ligados, né, notoriamente ao presidente Bolsonaro, todos vocês precisam saber, e o Bolsonaro precisa saber, que incomoda muita gente quando falas como essa de reavivar e rever, reconfigurar o AI-5 no Brasil estão sendo tão recorrentes. Tão recorrentes. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro vai lá e fala aquilo, que com um jipe, um cabo, um soldado, fecharia o Supremo, como se o Supremo valesse nada. Depois, Bolsonaro nem se fala, né, do período em que ele foi deputado. Bolsonaro não falou ainda ativamente sobre o que fazer sobre a AI-5, esse tipo de coisa. A única menção que ele falou a cerceamento de liberdades, da liberdade de expressão e de ir e vir, foi quando ele esteve lá na China comunista, né, que ele chamou de capitalista, mas não, ele estava no Japão, quando ele fala que eles estudariam, né, o governo, vocês, né, o Estado, estudariam como conter manifestações como estão sendo as do Chile, né, Equador, Bolívia, enfim, todas essas aí da América do Sul, no que a gente vai chamando agora de Primavera Latino-Americana, que é um evento estranho, eu realmente posso dar o braço a torcer nisso, que em todos esses países, ao mesmo tempo, comece uma série de reivindicações de cunho um pouco mais violento, cada um por uma razão, cada país, cada população por uma razão. Depois vem o General Heleno, que é um homem que, com todo respeito, General Heleno, você devia fechar a boca, como eu já falei naquele outro vídeo, desta vez, e eu já me desculpo pela outra vez, eu não vou te xingar, não vou te ofender, mas eu não vou deixar de ser duro. Fecha a boca. O cara da segurança institucional cuida da segurança institucional. Não é porta-voz do governo. Tem que parar de falar. Desculpa, o senhor podia ser meu pai, meu avô, eu não sei. Mas está errado. Isso é típico de quem nunca foi governo. Não é para falar. Os filhos do Bolsonaro são incontroláveis, mas eles têm mandato. Eles falam. Você vê se o filho mais novo dele lá, o Jair Renan, fala muito. Não fala, porque não é governo, não é mandato, não é mandatário. Não é do legislativo. O Bolsonaro, que é um jumento, é um homem burro, né? Parou de falar tanto. Ainda fala umas besteiras, mas assim, mudou, entendeu o que é sentar na cadeira de presidente, sabe que tem um rito, tem um rigor. Agora vem o ministro Guedes e fala de AI-5 de novo, lá em Washington. O Financial Times vai lá semana passada, ou foi essa semana, fim de semana, não sei, vai lá, elogia, fala uma série de coisas, aí vai o Guedes lá e se sente à vontade para falar em AI-5, em retorno de AI-5. Quem é o Guedes, cara? O Guedes cuida da economia, devia cuidar, mas não cuida disso. O dólar está aí, 4,25. Está corroendo o poder de compra do brasileiro. A gente não tem
produção industrial suficiente aqui. A gente depende do dólar tá baixo. E veja, quando vocês, militares, mesmo que indiretamente, mesmo que internamente, vocês não passam um passa fora nesses caras, falando assim, para de falar esse tipo de coisa. Está incomodando a gente. Remete à memória afetiva das Forças Armadas. Falar em AI-5 remete, foram 17 atos institucionais, né? 17, um número curioso, né? Agora é 38, né? Mas remete a vocês. Mexe com a memória que o brasileiro tem de você. E eu não sou um cara contra os militares. Eu sou neto de militar. Da Força Pública, no caso. Né? Antiga PM aqui de São Paulo, a Força Pública. Meu avô era... Eu tenho um tio avô que trabalhou no SNI de vocês aí. Eu tenho primos militares. Eu tenho primos na polícia. Eu mesmo estudei por um tempo para prestar provas. Eu não fui chamado para as Forças Armadas porque vocês não quiseram. Excesso de contingente número 2. Nunca me esqueço, o ano era 2000. São 19 anos que eu lembro disso. Queria ter servido. Não tinha farda pro meu tamanho. Compreende? Mas quando vocês não falam para esses caras pararem de falar esse tipo de besteira, parar... O que me parece é que vocês estão sendo coniventes. E aí eu diria uma coisa bem para vocês, aí, uma coisa firme. Haverá um conjunto de brasileiros que eu não conheço, mas da qual farei parte, conhecerei no progresso, no percurso, que não aceitará a imposição de uma lei que cerceie minhas liberdades individuais. Não aceitaremos. Não vamos aceitar. Vocês vão ter que matar muita gente. Vocês vão ter que me matar. Vocês vão ter que machucar minha família. Porque para eles me entregarem, vocês vão ter que machucá-los. Vocês vão ter que torturar meu pai, a minha mulher, a minha avó. Meu filho não, porque eu não vejo mais meu filho. Então ele não vai saber do meu paradeiro. Mas se eu precisar, eu largo a vida eleitoral, a vida democrática, partidária, e vou ingressar em arregimentar pessoas para lutar contra os senhores. Porque o que o Bolsonaro indiretamente está dizendo, o Guedes está dizendo, o Eduardo Bolsonaro, o general Heleno, o que todos esses homens estão dizendo é que você aí, comandante Leal, comandante Pujol e comandante Bermudes, que vocês vão ter que garantir isso. Que vocês vão ter que agir com letalidade em cima da população. Em cima de manifestantes. E veja, eu não vou fazer distinção de militância. Não faria. Vocês vão ter que machucar gente até que vocês gostam. E que de repente, por um problema de desgoverno, até gente que concorda ideologicamente com alguns de vocês vão ter que machucar. Porque vocês vão ter que cumprir a ordem dada pelo presidente, mesmo que a ordem seja inconstitucional. Quem disse que a lei vai ser garantida no país? Quem disse que a Constituição e que vocês podem chegar para um Bolsonaro ou para um ministro desses aí e falar assim, nós não vamos cumprir essa ordem. Vocês vão repetir o que aconteceu no Caracazo da Venezuela lá em 89. Você sabe que dali sai um comandante, era um capitão na época, sai e vira coronel, era um paraquedista, bem parecido com o Bolsonaro, paraquedista, manda ali, ataca a população, depois ele se arrepende, começa a formar um conjunto de pessoas insatisfeitas dentro das Forças Armadas venezuelanas e eles tentam dar um golpe em 92. Esse cara era Hugo Chávez. Depois esse Hugo Chávez sai da cadeia e ele sai concorrente e ganha. Bolsonaro elogiava ele, inclusive. Eu gosto do Hugo Chávez. Eu gosto. O que ele fez por aquela nação, e vocês sabem disso porque vocês das Forças Armadas brasileiras têm ligação com as Forças Armadas venezuelanas, vocês sabem que praticamente chegou a zero o analfabetismo, vocês sabem como que aquele país melhorou por algum período, pelo menos o período do Hugo Chávez. Agora já é uma outra história, é um outro modelo, é uma outra situação, são outros 500, são outras conjunturas. Então eu não estou defendendo a atualidade venezuelana, mas... O que aconteceu no governo do Chávez, sim. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês vão ter que machucar gente como eu e gente como muitas outras pessoas.
E alguns de vocês vão dormir com remorso. Alguns de vocês não vão dormir. Alguns de vocês vão gostar disso. Principalmente do exército. E eu estou preocupado, porque eu não sei se é cortina de fumaça, se é algum esqueminha do Steve Bannon, falando, ó, fala besteira. Eu não sei, não dá para entender. Eu já não consigo entender mais nada. E olha que eu sou assim, casca grossa, que eu leio pra caramba. Eu tento ser imparcial em algumas leituras minhas. Eu tento pensar com a mente do meu oponente, do meu adversário. Mas eu não estou conseguindo fechar Lé com Cré. Porque não faz sentido. E não me faz sentido o silêncio de vocês. Não faz sentido que vocês fiquem quietos no momento que o país esteja precisando tanto, que alguns de vocês venham a público e falem, olha, nós desautorizamos o Eduardo Bolsonaro, Guedes, o ministro Y, desautorizamos. Se vocês não podem desautorizar o presidente da República, desautorizem o ministério, desautorizem os filhos dele. Eu espero, a minha esperança maior nas Forças Armadas, porque como um nacionalista eu tenho que defender vocês, a existência de vocês, a manutenção de vocês, os bons salários de vocês, não só do alto oficialado, mas da base, de todo mundo. Isso é um nacionalista. A esquerda quer que vocês não existam. Eu quero que vocês existam para sempre. Eu não sou um pacifista. Para a gente chegar na paz, a gente precisa da guerra, a gente precisa das armas, o adversário, o oponente, o estrangeiro, quem quer pegar essas riquezas aqui tem que observar que a gente está bem armado. Falar, não vou nem tentar, vou ter que negociar. Não vou tentar. Na força, na marra, não vou tentar. Mas eles não precisam invadir a gente, é porque os políticos já entregaram a gente. Seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Fernando Henrique, seja quem for, já entregaram esse país. E alguns de vocês militares também já entregaram esse país. E alguns de vocês militares ainda entregam esse país. E a justiça está entregando esse país. Porque não sonha ser brasileira. Porque não tem orgulho da República. A República que vocês fundaram. Forças Armadas. Exército Brasileiro. Vocês fundaram isso. A minha maior esperança é que alguns de vocês estejam nesses momentos em seus clubes, na caserna, onde for, conversando e falando assim, olha, nós não podemos aceitar. Se houver alguma coisa nesse sentido, nós vamos intervir. E não é intervenção desse tipo de imbecil que vai para a Paulista de fardamento falso comprado na 25 de março, que fica batendo continência para vocês, mas ao mesmo tempo bate continência para a bandeira brasileira em frente à Estátua da Liberdade, numa eterna loucura esquizofrênica, uma coisa totalmente nada a ver, em frente da loja da Havan, lá no Rio. Loucura, não é nada disso. Mas vocês têm que intervir, não é intervir pelo estatuto, né? pela Constituição, intervir. Você entrar numa mesa dessas, numa reunião e falar, escuta, vocês não podem ficar falando isso pra gente. Porque reflete no moral das Forças Armadas. Reflete na forma como a população vê vocês. Vê a gente. Vocês falando, né? Vocês têm que dar um passo fora nessa gente. Vocês têm que falar para eles, parem de falar besteira, porque isso não vai acontecer. Se o Congresso votar uma situação de AI-5, ou se isso vier pelo poder da força, de um triunvirato qualquer, ou da própria mão do Bolsonaro, como medida provisória, eu não sei como que juridicamente isso aí passaria, eu não consigo entender. Me falta esse conhecimento, me falta. Mas se de alguma maneira isso acontecer, há brasileiros que vão cair contra todo mundo, e não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque eu acho que ainda tem certo brio essa população. E tudo tem limite. Vocês já estão entregando, vocês, o governo. E vocês que não falam nada, de certa forma são cúmplices. Vocês três das Forças Armadas. Vocês estão entregando a base de Alcântara, que não tem mais base, vocês estão entregando Alcântara, né, a região. Vocês estão entregando, desmontando a Petrobras, vocês estão ameaçando de privatizar os 2 bancos que seguram os juros aqui, um mínimo de concorrência bancária aqui no país, os 2 bancos estatais.
Vocês entregaram a Embraer, a aeronáutica. Eu não sei o que vocês têm na cabeça, viu, comandante? Não sei o que vocês têm na cabeça, né, de deixar um troço desse acontecer. A Marinha com a prisão do Otton, do almirante Otton, um herói nacional, um brasileiro digno. Vocês não fizeram nada, não falaram nada. E o exército brasileiro nem se fala. Porque que pena que o exército brasileiro seja isso. Porque os bons dentro do exército brasileiro são os mais quietos. Os que falam a gente já entende, que é entreguista, que é pilantra, que é golpista, que é apátrida, que é antinacional, que é vendilhão da pátria, que não é positivista, que deve ter se arrependido de ter golpeado a monarquia, quando foi a melhor coisa que a gente fez foi instituir a república no país. Devemos isso a vocês, a Benjamin Constant, e lá vai a história. Por favor. Aqui está um cara desempregado que tem muito tempo para pensar. Muito tempo para pensar. Para pensar em como neutralizar. E assim como eu, tenho um monte, milhões de pessoas assim. Indignadas. Algumas falam, põe a cara. A maior parte não põe a cara. A maior parte vai pelo silêncio. Eu estou avisando vocês o que vai acontecer. Se vocês, Forças Armadas, comandantes das Forças Armadas, seus serviços de inteligência, de informação, contra-informação, não avisarem que o caldo vai entornar. É isso que vocês querem, uma guerra civil nesse país? Porque parte da esquerda quer isso, parte da direita quer isso, dos extremistas. Né? Tem um nacionalista aqui de cunho revolucionário, eu sou isso, eu sou getulista, cara, brisolista. Eu sou por Júlio de Castilhos, compreende? Tem um cara aqui dizendo pra gente acalmar, pra vocês acalmarem as coisas. Agora tá na mão de vocês. Não que eu valha alguma coisa, mas que eu converso com muita gente e consigo entender, e eu vejo, observo e consigo entender que essas pessoas estão indignadas, cada um num nível, mas que isso pode sim mexer uma chave, um zeitgeist qualquer, e a coisa pode entornar. Com a liberação de Lula, tem essa polarização, com a criação de partido fascista do Bolsonaro, também o caldo pode entornar. Agora, se com essas duas coisas ainda não tá acontecendo isso, essa cisão, porque já tem um canyon abrindo, mas se ainda não estamos no nível de conversar dentro das casas, né, políticas, né, no mínimo, não tem mais respeito, mas pelo menos tem gente que senta lado a lado ali, né? Mas com falas como essa do Guedes, já preocupam. Não porque o filho do Bolsonaro é doido. Eduardo é um idiota, ele é doido. Ele é doido, ele é maluco. Eu acho que ele fala só por falar. É um rapaz mau. Mas o Guedes sabe do que está falando, porque ele viveu isso no Chile. Guedes saiu do Brasil já no ocaso, no momento nacionalista do país, onde vocês foram nacionalistas, Geisel, Figueiredo. Ele sai para ir para onde? Onde estava a ditadura rolando de vento em popa. Pinochet. Lá no Chile. Troco de quê? Ele é um liberal. Ele estudou Hayek. Hayek era um cara que dizia que em momentos para se implementar as políticas públicas liberais, liberalizantes, econômicas, lógico, tinha que se forçar a barra. Tinha que se fechar governos, fechar a democracia, suspender os direitos. Liberalismo no cu dos outros é refresco militar. Vê se os países que criaram essas teorias, vê se eles operam essas teorias, não operam. Por que vocês não são nacionalistas, meu? Por que vocês não são nacionais desenvolvimentistas? Porque ia ajudar todo mundo, principalmente as Forças Armadas. Se vocês não fizerem nada, alguém vai fazer.